O GTDash já está aqui na tela para eu te mostrar as funcionalidades que você vai encontrar dentro dessa estrutura extremamente completa e profissional, padrão premium, que é o GTDash 3. Para começar, aqui em cima a gente tem algumas funcionalidades globais da ferramenta, como por exemplo, o seletor de contas do Google. Você clica aqui, você consegue selecionar a conta que você quer visualizar. Aqui do Meta Ads, tá? Então ele vai listar as contas que você tem acesso. Aqui você seleciona a estratégia, então por padrão ele vem na estratégia de mensagem aqui, mas você pode mudar para lead, tráfego direto, e-commerce, distribuição. E aqui você seleciona a categoria de conversão para analisar aqui os dados relacionados ao Google Ads. Aqui a gente tem um botão de limpar filtros, então os filtros que a gente vai fazendo aqui, a gente consegue clicar aqui, ele vai resetar. Aqui a gente consegue clicar também para gerar um PDF e depois nós temos o seletor de período aqui no canto superior direito. Bom, esses recursos aqui de navegação, filtros, seleção de conta, seleção de período, enfim, você vai encontrar em toda a estrutura aqui do GTDash. Nessa página que eu tô aqui agora é a nossa página Overview, tá? Que é a primeira página onde ela cruza os dados tanto do Meta quanto do Google de uma forma macro para que a gente consiga fazer aquele primeiro momento da análise, justamente seguindo uma lógica de analisar sempre do macro para o micro no contexto aqui do tráfego pago. Então o que a gente tem aqui, ó? Nós temos esse funil lateral, tá? Que ele está trazendo 3 fases de cada uma das plataformas, mais o resultado atingido aqui no final, onde a gente consegue também já informar, caso a gente tenha alguma meta para esse resultado, enfim, e a gente já consegue entender o progresso dessa meta através dessa barra aqui. Aqui no centro ele traz o resultado somado, tanto do Google, que é a parte de baixo aqui, quanto a parte do Meta, tá? Então ele soma aqui para a gente saber o resultado total das duas plataformas nesse caso. E começando aqui pelo Meta, nós temos o quê? Nós temos impressão, clique, mensagens, e aqui no caso ele repete mensagem, por quê? Porque a mensagem a gente tem 3 fases apenas no funil. Se a gente muda a estratégia, então, por exemplo, se eu colocar tráfego direto aqui, olha o que acontece. Ele vai trazer cliques, page view, checkout e por último aqui as compras. Eu consigo tanto analisar somente Meta, no caso do cliente que só tem Meta, e também se eu tiver um cliente que tem Google e Meta, eu já consigo analisar isso tudo dentro de uma única página, de uma única tela. Eu até vou entrar no modo de apresentação aqui para você conseguir visualizar toda a tela. Bom, aqui no Google, né, a gente tem as impressões, os cliques, visitas à loja é a primeira conversão que ele traz, mas na verdade a gente consegue mudar isso aqui, ó. E nós temos também o segundo nível de conversão. Então nós temos 2 níveis de conversão. O primeiro aqui dessa sequência do funil, a gente seleciona ele aqui, e o segundo a gente seleciona ele aqui em cima. Para situações onde você teria, por exemplo, impressões, cliques, depois você quer mensurar somente conversão de lead, somente conversão de page view, somente conversão de checkout e depois finalizar com a compra. Então você colocaria, eu não tenho nenhuma conta configurada no caso, né, para dar esse exemplo, tanto que se eu coloco aqui checkout, por exemplo, ele vai ficar zerado e eu poderia selecionar aqui, por exemplo, as compras, ele vai trazer somente conversões de compras aqui, que é o padrão, né, dessa conta, só que ele vai manter zerado aqui. Mas se você tem uma conta que está configurada com Initiate Checkout, né, com esses passos, de acordo com a categoria de conversão, você vai conseguir selecionar aqui, né, primeiramente nessa terceira etapa e depois então ir para a última etapa, digamos assim, que é aquele resultado total. Se você não tiver essa realidade, aí você simplesmente seleciona aqui, ele vai acabar ficando repetido, mas ele vai trazer para você a taxa de conversão, então, de uma etapa para outra, tá? Então você consegue ver essas 3 etapas aqui e depois o resultado final lá somado com o Meta também. Aqui eu mudei, né? O Meta no caso de mensagem para tráfego direto, mas eu poderia mudar para distribuição, por exemplo, ó, e ele vai atualizando todas as métricas que aparecem nesse funil aqui, como também as taxas de conversão entre cada uma dessas etapas, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, para tráfego direto, você vai ver que ele trouxe cliques, page view, checkouts e compras. Se eu tivesse uma meta para alcançar dentro desse período que eu estou analisando aqui, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, 10 aqui, ó, e eu já consigo entender o quanto que eu estou distante daquela meta ou o quanto que eu ultrapassei aquela meta a partir dessa barra aqui. Pode ver que ele ficou vermelho, 80% atingindo, então não atingimos a meta ainda. Tanto para o Meta aqui em cima quanto para o Google aqui também a gente consegue fazer essa dinâmica. Imagina que fosse aqui, ó, 250, ele fala, você já atingiu 112% da sua meta, tá? Então essa visualização aqui é para você entender o contexto macro, principalmente quando você tem cliente que roda Google e Meta. E aqui mais para a parte da direita, a gente tem o investimento total entre as duas plataformas, temos o custo médio por resultado, que é o custo por resultado, ou o que é esse resultado aqui. Ele sempre vai estar ligado à sua estratégia, tá? A estratégia que você definiu aqui e a categoria de conversão que está aqui. Então, nesse caso aqui, ó, que eu estou exemplificando para você, representa compras, né? Ambas as plataformas aqui representam compras. Então, nós temos aqui 288 compras como resultado. Significa que o custo médio por compra ficou em R$ 9,99.
1,95. Se você muda para mensagem, por exemplo, e aí digamos que aqui você tem uma categoria de mensagem ou contato, algo nesse sentido, o seu resultado então seria mensagem, tá? E aí o custo médio por resultado também vai sempre corresponder ao resultado que você atingiu aqui. Um pouco mais para baixo aqui ainda dentro dessa área aqui, desse campo, a gente tem o detalhamento desses dois indicadores aqui, só que por cada uma das plataformas. Então no Meta, quanto que foi investido e qual que é o custo médio por resultado, e no Google também o quanto que foi investido e o custo médio por resultado. Aí a gente sabe aqui, por exemplo, que o Meta está jogando o custo médio por resultado aqui para cima, né? E o Google está com o custo médio por resultado um pouco melhor nessa simulação que a gente está fazendo. Mais para a parte de baixo aqui, nós temos dois gráficos que eles são fixos, tá? Então eles não interagem com esse seletor de período. Por quê? Porque ele vai trazer uma visão anual para você, mês a mês, agrupando algumas informações que são essenciais. Então, por exemplo, a gente já tem a legenda aqui, ó, que facilita todo esse processo. M de Meta, no caso, quanto que foi investido. O G investido, que seria do Google, nessa cor aqui. Então, são as barras, tá vendo? Ó, quando tem o quadradinho assim, são as barras. Depois nós temos um M resultado. E aí, lembrando mais uma vez, o que é o resultado? O resultado é o que tiver selecionado aqui na estratégia, tá? É a linha azul, pode ver que ela tá aqui embaixo, um pouco mais discreta, né? E a linha vermelha também é o Google resultado, no caso, que também vai estar atrelado à categoria de conversão que a gente selecionar aqui. Então, é a linha vermelha aqui. Nesse caso aqui, ó, só tem informações em vermelho, no caso aqui do Google, porque essa conta do Meta parou de vincular justamente nesse mês aqui. Então, ele não carrega mais as informações. Isso aqui sempre vai estar interagindo de acordo com as contas que você selecionar, vai trazer esse resumo agrupado por mês, né, numa visão panorâmica anual até o mês que você estiver. No nosso caso aqui, eu estou gravando em outubro, ó, ele está até o mês de outubro. Um gráfico também nessa mesma lógica aqui, só que ele traz o quê? Ele traz o custo por resultado mês a mês, tanto do Meta, na barrinha azul, quanto do Google na barrinha vermelha. E aqui na linha branca, então, ele traz o total, né? Ou seja, o que deu da soma do Meta com o Google, qual que foi a média do custo por resultado aqui. Lembrando mais uma vez, o custo por resultado sempre está atrelado à estratégia que você selecionou e à categoria de conversão. Essa é a página Overview aqui do GTDash, é a página de informações mais macro. Agora a gente vai lá para a página do Meta Ads.